Boa tarde, pessoal. Sou a professora Graciele. Vamos para mais uma aula de biologia, tá? Hoje nós vamos trabalhar o bloco 2, que está junto do bloco 3, né? Então, serão duas aulas que nós vamos tratar desse assunto. Então, hoje é mais introdutório. O assunto de hoje é sistema digestivo, né? O sistema digestório. Noções de nutrição e bioquímica. E na semana que vem, na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar isso novamente, mas dando enfoque também às doenças relacionadas a esse sistema, tá certo? Então vamos iniciar, vou compartilhar a tela aqui com vocês. E vamos para a nossa apostila, né? Então, olha. O segundo ano ficou assim organizado, ó, o bloco 2 e 3 eu deixei junto por essa razão que eu mencionei aí para vocês, tá certo? Então vamos lá. Antes da gente iniciar, é importante dizer a fonte, né, de onde eu tirei esse material. Esse material não é produção minha, tá? Foi retirado do site todamateria.com.br, que é um site bem bacana, que apresenta os conteúdos de maneira bem resumidinha. Então, é uma ótima dica aí para vocês acessarem, estudarem, né? Então, vamos lá. O sistema digestório é também conhecido como sistema digestivo ou aparelho digestivo. Ele é formado por um conjunto de órgãos que atuam no corpo. E qual que é a função biológica do sistema digestório? Como o próprio nome diz, é a digestão, né? Então, é importante a gente entender o que é esse conceito da digestão. Para você, o que significa digestão? Bom, digestão, então, é o processo metabólico, bioquímico, fisiológico de transformação, tá? De retirada da energia química presente nos alimentos e disponibilizar essa energia química para o organismo, tá? Existem dois níveis de digestão. A digestão mecânica, que acontece na mastigação, tá? E a digestão química, os componentes bioquímicos, né? Como carboidratos, o amido, por exemplo, já começa a acontecer aqui na boca. E quem é que faz essa quebra desses nutrientes, né? Dessas macromoléculas, que são esses alimentos, né? Quando recém entram na nossa boca. Eles estão todos muito grandes, né? Quem faz essa função de tesoura bioquímica são as enzimas digestivas, tá, gente? Então, as enzimas elas são um tipo especial de proteína que funciona na desconstrução de moléculas grandes. Essas moléculas grandes são chamadas macromoléculas. E elas não têm serventia para a gente não consegue digerir macromoléculas. Por isso é tão importante a ação das enzimas digestivas. Então, a amilase, tudo que termina em ase, é enzima, tá, gente? Fica a dica aí. A amilase é a enzima que vai quebrar o amido, tá? Então, esse é um exemplo de uma digestão que inicia na boca, tá? As outras enzimas digestivas estão no estômago, tá? E aí, por diante, também tem algumas liberações de enzimas, mas tudo acontece de maneira mais intensa no nosso estômago. Mas para chegar até o nosso estômago, né, da boca até o estômago, existe uma conexão, é um tubo. Esse tubo se chama esôfago, tá? Às vezes a gente não fica meio entalado. Eu, por exemplo, tenho esse problema, né? Se comer comida meio seca, eu fico meio entalada. Por que isso? Várias razões, né? Provavelmente, que é o meu caso, não faço a mastigação correta. A gente precisa mastigar bem os alimentos, né? Porque esse alimento precisa ficar bem triturado.
e bem umidificado, para que ele não pare aqui no esôfago. O esôfago, ele é expansível, né? Ele é uma musculatura expansível, um tecido bem elástico, né? Mas se você deixa aquele bolo alimentar, né, que não tá bem umedecido, vai o quê? Vai travar, né? Então a gente bebe um pouquinho de água para ajudar a descer, né? Tá. E aí, quando chega no nosso estômago, ele encontra o suco gástrico. Então, o suco gástrico é um líquido que o nosso estômago produz, como diz, né? É bem ácido, né? E ele ajuda a quebrar essas moléculas químicas que estão grandes em moléculas menores. Então, quais são essas biomoléculas, né? Essas moléculas químicas que a gente está falando? Aí entra a noção de bioquímica, né? Então, todos os alimentos, eles são compostos de substâncias químicas, de moléculas químicas, que podem ser proteínas, né? Podem ser carboidratos, podem ser lipídios, pode conter também diversas vitaminas, sais minerais e ácidos nucleicos, né? Então, quando a gente fala de um alimento, a gente tem que lembrar que o alimento é um organismo vivo, que depois de preparado, serve de alimento, né? Então, todos os organismos, eles possuem essas propriedades químicas, esses elementos químicos. Só que determinado produto, né, determinado alimento, tem mais ou menos desse material químico, desse nutriente, tá? Então, vou dar um exemplo aqui de alimentos ricos em proteína, que hoje em dia se fala muito, né, de teorias nutricionais, né? Por exemplo, a low carb, que é uma teoria nutricional, né, que recomenda o baixo consumo de carboidrato. Bom, pessoal, tive que parar a aula aqui porque a minha internet ficou muito estável, caiu e agora voltou, tá bom? Mas vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui essas substâncias químicas que a gente estava falando, né? Então, eu dei o exemplo de alimentos ricos em proteínas, que são os alimentos, assim, super recomendados na teoria nutritiva da low carb. Existem outras teorias também que defendem o consumo alto de proteínas e vegetais, frutas, né? Então, existe, assim, um, uma ampla oferta aí. A gente tem que sempre procurar a orientação, né, de um nutricionista ou de um nutrólogo para ver o que se adapta melhor às nossas condições genéticas e fisiológicas, tá? Porque cada pessoa metaboliza, processa os alimentos no seu próprio ritmo, algumas podem ter pouca enzima específica para aquele alimento, né? Ou pode ter alergia ou intolerância, justamente por não conter a enzima. Então, é o caso de quem tem problemas com leite, né? Que é uma fonte de proteína, né?
Então, tem pessoas que não podem entrar em contato com a lactose, né, que é a proteína do leite, porque não tem a enzima lactase, tá? Então, sempre que termina em ase, é enzima. Se você observar nas embalagens dos produtos zero lactose ou sem lactose, você vai ver que aquilo é leite, mas eles colocam dentro do leite a enzima lactase. Então, a pessoa pode ingerir aquele leite zero lactose, que já tem naquele produto a enzima lactase, por isso que não vai fazer mal para a pessoa, tá bom? Então, é super importante, é super bacana você ter noção de como o seu corpo funciona, de como o seu corpo trabalha, porque isso é qualidade de vida, né? E às vezes a gente não compreende bem, até porque a gente não tem um hábito que eu acho muito interessante, fica uma dica aí, né? Para nós todos, para mim também, é que a gente precisa se observar um pouco mais. Às vezes na correria do dia a dia você não come, né? Você engole e segue a vida, não é assim? Então eu peço que você comece a observar como o seu corpo reage ao processar determinados alimentos, né? Porque não é normal você sentir gases, prisão de ventre, né? Não fazer o número 2 todo dia, né? Ter o cocô muito ressecado ou muito líquido, tudo isso são alertas aí que você precisa levar em consideração, tá? Então, a nossa alimentação, ela é fundamental para a nossa saúde. A gente precisa entender melhor como que esse processo acontece para a manutenção da nossa vida. E se você é pai, é mãe, é cuidador ou cuidadora, você também tem a responsabilidade de ofertar bons nutrientes para quem você está cuidando, né? Para quem é de sua responsabilidade, né? Então, assim, a gente tem que entender que as substâncias químicas, ó, que eu estou falando, né, elas são formadas de elementos químicos. Vamos lembrar lá da aula de química, tá bom? Quais são os principais elementos químicos que formam a biomassa, ou seja, a massa dos seres vivos? N, nitrogênio. C, carbono. Sempre o elemento químico vai ser representado por um símbolo, que é sempre uma letra maiúscula. Quando tem duas, a primeira é maiúscula, a segunda é minúscula, tá? H, hidrogênio, O, oxigênio, P, fósforo e S, enxofre, tá certo? Então, quais são as substâncias químicas que formam o corpo vivo, né? O seu corpo, o meu, de uma planta, de uma bactéria, enfim, de qualquer ser vivo. As substâncias químicas são água, proteínas, lipídios. O que são os lipídios? Vamos lembrar um pouquinho. São as gorduras, tá? São os ácidos graxos. Carboidratos, que são os glicídios, né? Os açúcares, né? Ácidos nucleicos, que são DNA e RNA, e outras substâncias. Aqui a gente pode incluir vitaminas, sais minerais, tá certo, pessoal? Então, vamos voltar aqui, ó, para o nosso texto. É muito importante a gente olhar esse desenho aqui, ó, e perceber que as estruturas envolvidas estão todas conectadas e desempenhando cada órgão a sua função para que ao final desse processo, um processo super importante, vital aconteça, que é a digestão, tá? Então, a digestão, vamos lembrar, ela é dividida em digestão mecânica, que acontece com a mastigação, né, e com a salivação, com a umidificação desse bolo alimentar, e também a digestão química. Na nossa saliva, a gente tem uma enzima chamada amilase que começa a quebrar os carboidratos, né? Que carboidrato é esse? O amido, tá certo? Depois, esse bolo, né, ele passa pelo esôfago, vem até o estômago, onde recebe
várias enzimas digestivas que vão quebrar não só o amido, mas também proteínas, ácidos graxos e entre outras coisas. Em relação aos ácidos graxos, é importante a gente saber que é o fígado que produz sais biliares, né, que formam como é que é o nome? Que forma o líquido da bile, né? E é a bile que contém esses sais minerais que funcionam como detergentes bioquímicos, tá? Então, a quebra das gorduras acontece onde? Acontece na primeira porção do intestino delgado, tá? No duodeno. Então, é ali que vai acontecer a liberação da bile, que tem sais biliares que vai ajudar a quebrar a gordura em pedaços menores, tá? Então, às vezes, a gente se alimenta com alimentos, assim, muito gordurosos e a gente fica com uma série de sintomas aí que pode mostrar que o nosso ritmo metabólico, né, de produção, de digestão de gorduras, não está alinhado com o que a gente coloca no nosso corpo. Às vezes, nosso fígado fica sobrecarregado, tá? Eu mesmo tenho esse problema, né? Eu não consigo comer alimentos muito gordurosos porque eu passo mal. Tenho congestão, tenho náuseas, vômito, dor de cabeça, né? Então, isso faz a gente observar, né? E escolher melhor o que a gente vai comer, né? Bom, vamos continuar aí a leitura da nossa apostila. A ação desses órgãos está relacionada ao processo de transformação do alimento, que tem o objetivo de ajudar na absorção dos nutrientes. Tudo isso acontece por meio de processos mecânicos e químicos. Órgãos do corpo humano relacionados ao sistema digestório. Componentes do sistema digestório. O sistema digestório, que é a nova nomenclatura, divide-se em duas partes. Uma delas é o tubo digestório, propriamente dito, antes conhecido como tubo digestivo. Ele se divide em três partes, alto, médio e baixo. A outra parte corresponde aos órgãos anexos. Veja no quadro abaixo os órgãos que compõem cada parte do sistema digestório. Então vamos lá. Tubo digestório alto, boca, faringe e esôfago. Faringe é uma porção da nossa garganta onde passa alimento e também passa o ar que respiramos, tá? Tubo digestório médio, estômago e intestino delgado. O intestino delgado se divide em três regiões, em três porções, duodeno, jejuno e ilho. Tubo digestório baixo, intestino grosso, que se divide em seco, cólon ascendente, colo transverso, colo descendente, a curva sigmoide e o reto. E os órgãos anexos, que são as glândulas salivares, dentes, língua, pâncreas, fígado e vesícula biliar. Tá bom, gente? Então, a vesícula biliar fica onde? Fica no fígado, tá? Então, a gente vai olhar para essa imagem aqui, ó, e observar cada uma das estruturas. Então, aqui a gente tem a cavidade oral, a boca. Aqui na boca nós temos glândulas. Deixa eu aumentar o zoom aqui para a gente explorar essa imagem. Glândulas submandibulares e glândulas sublinguais. Sabe o que é interessante a gente descobrir que elas existem? Pensa em limão Tahiti. Não saliva tua boca? Para mim eu pensar em limão Tahiti, saliva a boca. Então, da onde vem isso, né? Isso é produto das glândulas salivares, tá? Bom, aí aqui nós temos a faringe, que é aquele espaço que eu falei para vocês, onde passa gás carbônico e gás oxigênio e também passa os alimentos. O ar, né, ele vai passar pela faringe, mas entra na traqueia, chega até pulmões, tá? O bolo alimentar, a comida, já passa aqui por trás, tá? Atrás da traqueia a gente tem o esôfago.
Então, o esôfago se conecta aqui com o estômago. Aqui na primeira porção do intestino delgado, a gente tem a liberação, então, dos sais biliares, que ficam armazenados na vesícula biliar, né? É a bile, né? Que é o produto metabólico do fígado, tá? Então, o fígado tá aqui. Aqui a gente tem o pâncreas, que é uma glândula anexa, né? Que vai liberar enzimas digestivas, mas também hormônios, tá? A gente vai falar bastante sobre ela na semana que vem. E aí nós temos o restante, né? Do intestino delgado e aqui a conexão com o intestino grosso. É interessante a gente saber hoje que a digestão acontece com intensidade no estômago e na primeira porção do intestino delgado, tá? No duodeno. Depois acontece a absorção desses nutrientes, que já estão quebrados, já estão bem pequenininhos. Então, o intestino delgado, ele é cheio de vilosidades e dentro de cada vilosidade tem microvilosidades. Isso serve para aumentar a superfície de contato. Isso faz com que os nutrientes possam entrar na corrente sanguínea e ser distribuído para o corpo, tá? Então, são nas tripas, né, no intestino delgado, que a gente consegue absorver, tá? Os nutrientes. No intestino grosso é onde acontece a maior parte da absorção da água, tá? Então, quando a gente não toma água, inclusive, ó, até acabou a minha água aqui, tem que buscar mais. Quando a gente toma pouca água, o que acontece com as nossas fezes? Fica ressecado. E aí é um problema sério, tá? Especialmente para quem é de grupo de, assim, idosos ou crianças, né? São grupos mais vulneráveis. Porque, especialmente os idosos, já têm uma motilidade, né? Os movimentos peristálticos, a motilidade da digestão, do intestino, já é menor. O que é isso, né? O peristaltismo, a motilidade. São os movimentos que acontecem nessa musculatura para empurrando, né? Esse quimo que depois vira bolo fecal, né? Até ser expelido pelo ânus. Então, aqui é onde absorve a água no intestino grosso, se houver pouca água nesse bolo fecal, esse bolo fecal vai ficando mais difícil de se movimentar. E por isso você demora, às vezes, dias para conseguir evacuar, tá? Então, gente, se você tem algum problema, tá? Com constipação, tá? Tá sem um ritmo de evacuação, não faz cocô todo dia, às vezes não é a questão da alimentação, às vezes a questão é da ingestão de água, tá? Então fica outra dica aí para vocês. Vamos beber mais água, isso é super importante para os nossos processos metabólicos, tá? Então aqui acontece a absorção de água, como eu falei, e as fezes saudáveis são aquelas fezes pastosas, fezes que você consegue expelir, né, pelo reto e pelo ânus todos os dias, tá bom? Então, pessoal, hoje foi isso. A gente deu assim uma viajada mais introdutória, né? Sobre esse universo do sistema digestório, essas noções iniciais de bioquímica, de nutrição. E na terça-feira que vem, na nossa próxima aula, aí sim, a gente vai falar de cada região, do que acontece, né? Em cada região dessa, e também vamos falar de doenças relacionadas a esses processos e essas estruturas, tá bom? Então, vou parar o compartilhamento da tela aqui. Pronto. Então, é isso aí, pessoal. Olha, eu deixo um grande abraço a vocês, tá? Fiquem com Deus, boa caminhada aí nessa sua carreira de estudante. Nunca se esqueça, né, que quem pode fazer por você é você mesmo, né? Então não desanima, por mais que esteja difícil, a gente tá junto, tentando da melhor forma possível desenvolver um trabalho bacana para que você atinja seus sonhos, né?
Nunca deixe ninguém dizer que você não vai conseguir. Só você pode saber, né, de fato, se você pode ou não conseguir realizar um sonho. E eu acredito que todo mundo, se esforçar, se dedicar, vai conseguir, sim, atingir seus sonhos, né? Então é isso. Continue estudando, continue se dedicando. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até a próxima aula. Tchau.